Olá, família empreendedora, dando início então ao 20º episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. E como de costume, você já sabe, nós procuramos trazer aqui sempre pessoas que estão estritamente ligadas, né, com as questões do empreendedorismo, sempre com foco na gestão de pessoas, porque todos nós sabemos que as empresas são formadas por pessoas e a gente precisa saber gerir muito bem esses processos internos, implementar ferramentas de controle. Afinal de contas, ninguém quer ter uma empresa bagunçada, um alto índice de turnover, que vai ser um dos assuntos de hoje, pessoal. Você que tem essa preocupação com o seu negócio, nós vamos explicar aqui a repercussão financeira e a repercussão para a reputação da sua empresa, você que ainda tem um alto turnover, que precisa prestar um pouquinho mais de atenção nesse detalhe tão importante dentro da sua organização empresarial. E esse projeto conta com o apoio da Rede Moi, são 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. Também da BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Da Nexa em Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Também da La Máfia Barbearia, seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E hoje, pessoal, nós temos aqui um convidado muito especial, temos a honra de trazer aqui o Juliano Vendrusco. Tudo bem, Juliano? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, doutor Rômulo. A honra é minha de poder estar presente no evento, ainda que é o 20º programa. 20º programa, um sucesso total. Conseguimos trazer um seleto time aqui, né? Não nada diferente com um amigo. O Juliano, pessoal, tenho quase certeza que quase todos conhecem, mas para quem não conhece, ele é diretor da Impacto Contabilidade, também um dos diretores do Grupo Diário, que nos acolheu aqui com tanto carinho. Obrigado a todos vocês, mais uma vez, por nos dar esse suporte tão grande. São todas as plataformas, pessoal, rádio, televisão, jornal impresso, rede social. O Grupo Diário realmente é sensacional, sempre entregando qualidade para você. Ainda do Guapo Sucessão e Governança, né? Mais umas empresas. E professor, como não poderia ser diferente, da Fadismo na FGV. Juliano, seja bem-vindo. Conta um pouquinho da tua história para quem não te conhece, né? O que é muito difícil, mas vamos lá. Vamos conhecer como é que o Juliano despertou para o empreendedorismo, ligação com as questões empresariais. Juliano, vamos lá, vamos contar um pouquinho da tua história. Beleza, Rômulo. Como é bom poder estar aqui dividindo essas experiências com a gente, contigo, né, Rômulo, e com quem está nos ouvindo. Claro. Porque nós estávamos conversando um pouco antes do programa, né, Rômulo, que a gente, como professor, a gente pensa que vai lá ensinar. Nós vamos muito mais aprender, né, com essa, ainda mais hoje nós vamos falar sobre pessoas, claro, né, vamos falar sobre gerações. Perfeito. E esse ambiente para nós é muito profícuo, então eu que agradeço. Bom, quem é o Juliano, certo? O Juliano tem 54 anos, um cara feliz, vindo lá da 4ª Colônia, casado com a Miriam, professora municipal que muito me apoia, claro. o fundamental, a base familiar para esse nosso crescimento dos nossos projetos, né? Pai do Lourenço, certo? Que tem muita honra, estudante de contábeis lá da faculdade. Seguindo o caminho. Está seguindo, trabalha conosco aqui no Diário, né? E vou hoje, agora, 7 meses, recebendo o voo da Melissa. Parabéns, seja bem-vinda, Melissa, muita saúde para ela. Que nos dá uma alegria, né? Nossa Senhora, né? Revigora, gente. Exatamente. Eu sou formado em contabilidade, com pós em gestão empresarial em Portugal, pela Lisboa, que nos deu a oportunidade de desenvolver a questão da sucessão e governança. Importante, né? Que isso também está muito linkado com pessoas, né, Romulo? Com certeza. Muito linkados, por quê? Porque lá na Guapo a gente prepara a 2ª e a 3ª geração para que assuma o seu lugar do ponto de vista técnico e comportamental. Certo? Então, moro em Santa Maria, tenho o hobby do futebol, né? Adoro jogar futebol, já se encontramos nos campos, né? Eu defendo também que cada um de nós tem que ter um hobby. Tem que ter. Certo? Porque se tu disse assim para mim uma palavra que definisse o Juliano, certo? Eu ia usar equilíbrio. Equilíbrio entre a vida pessoal, familiar, claro,
equilíbrio entre a vida empresarial, e é importante, no sentido de realização de proposta de vida, realização das nossas capacidades de colocar consciência, né, Juliano? De saber ser e estar feliz e ter essa consciência, né? É o que eu sempre procuro todo dia quando eu acordo. Exatamente. E também, como consequência, o ganho financeiro. Claro. Que também é importante para colocar os nossos projetos em dia. Com certeza. Né? E outra questão, um equilíbrio, eu chamo, Rômulo, de um pilar espiritual, como quiser chamar, certo? Que é algo que vem de cima, que nos move, que é o que você falou antes, né? Acordar de manhã cedo e ser grato por mais um dia de vida para poder colocar em prática aquilo que nos convém e para aqueles dons que nós tivemos, certo? Para realizar como? Esse tripé é muito importante. Pessoa, empresário e ser. Com certeza. Humano como um todo. Então, isso tudo, né? Não é à toa, digamos assim, que o Juliano é um case de sucesso aqui na cidade. E, pessoal, embora ele tenha toda essa plataforma, essa estrutura aqui para gerenciar, sou suspeito para falar, porque sou um admirador dele, é uma pessoa extremamente humilde, disponível, sempre que eu procurei, em outras questões que a gente fez, né, Juliano? Sempre à disposição, recebendo a gente com toda atenção e carinho. Então, isso é importante, né, Juliano? A gente nunca pode perder, assim, essa simplicidade. Eu também... e no futebol a gente se relaciona com pessoas também de vários segmentos sociais, e a gente vê a satisfação das pessoas em vir conversar com a gente, em saber que a gente é acessível, né? Que a gente procura atender todos com a mesma atenção, com o mesmo carinho, independentemente da situação de cada um, né? E Juliano, vamos lá. A Impacto, eu sei que a Impacto... Quantos anos já estamos com a Impacto? 23 anos. 23 anos, né, pessoal? Nenhuma empresa se perpetua por 23 anos se ela não tem uma boa gestão, um bom monitoramento, e o Juliano é expert nisso, e por isso que eu quis trazer ele aqui, porque você também que tem empresa certamente lida com pessoas todos os dias, né? Todo dia a gente lida com pessoas, e o Juliano, além de lidar com as pessoas da empresa dele, ele lida com as pessoas das outras empresas, então ele tem um conhecimento ainda mais avançado, mais aprofundado. Juliano, como é que a Impacto tá atuando hoje? Como é que ela está se estruturando? Eu sei que a Impacto vem crescendo bastante, vem expandindo também para o segmento rural, né, Juliano? Que é um segmento bem importante aqui no Rio Grande do Sul, bem significativo. Como é que é gerenciar tudo isso, cuidar do teu time e cuidar do time dessas empresas tão grandes que tem aqui em Santa Maria e região? É uma responsabilidade bem grande, né? Rômulo, quando você estava fazendo a abertura do programa, você citou duas palavras-chave: pessoas e processos. E elas estão interligadas. Tá? Então, primeiro, a primeira questão. A Impacto, Rômulo, nasceu numa crise. Escrevi isso no livro, que já teve a oportunidade de escrever junto, capitaneado pelo Carlinhos Costa Weber, que é um mestre que eu admiro, certo? Claro. Sobre experiências empreendedoras, né? Então, hoje, por exemplo, nós tivemos crise de pandemia recentemente, né? Esse estado de calamidade da enchente, mas o que eu vejo? Temos dificuldades? Temos, mas na crise surgem oportunidades, sempre. Certo? Sempre. A Impacto nasceu quando deu uma crise no grupo societário, pessoas, certo, que não se acertaram, e que aí nós tivemos a oportunidade de empreender, junto com outro mestre que eu admiro, seu Arthur Cavaleiro. Grande, seu Arthur, um abraço, seu Arthur, felicidades, grande pessoa, grande profissional. Sem dúvida, é um pai para nós. Com certeza. Para mim, profissionalmente, um sábio, né? Um sábio que está conosco hoje na empresa e toca, né? Então, primeiro dica, certo? Para as pessoas que estão nos envolvidas, porque falar de pessoas é todo um contexto, né, Romulo? Todo um contexto, né? É de que na crise não se assuste, respira e vamos enxergar as oportunidades. Com certeza. Bom, a Impacto nós começamos em 4, certo? E no início, Romulo, tu tem que botar a mão na massa. Com certeza. Certo? Naqueles 3 níveis que nós temos na empresa. O nível operacional, onde as coisas efetivamente acontecem. O nível tático, que é o nível gerencial, certo? Que é responsável de fazer a ligação com o nível estratégico, que é o nível mais de planejamento. Isso. No início, Romulo, tu vai para o operacional. Tu tem que pensar, tem que executar, tem que meter o braço, certo? Eu vejo que essa base, no início, de colocar a mão na massa, foi uma sustentação para que quando a empresa vai crescendo e necessariamente tu vai ter que ir subindo de níveis na tua parte tática e estratégica, que é hoje onde eu mais me envolvo, certo? Essa base de saber como fazer
é muito importante na tomada de decisão e na orientação da formação da equipe. Perfeito, perfeito. Então, gestão de pessoas, respondendo ao teu questionamento, como é que eu procuro fazer no impacto? Mergulho nos 3 níveis, certo? Lógico, o mergulho na parte operacional... entre eles todos, né? Todos eles. Sempre. Lógico que nós começamos em 4, hoje somos em 71 colaboradores, certo? Então, o mergulho no tático e no operacional tem que ser mais raso. Claro. Certo? Porque tu tem que se envolver hoje mais, a minha função mais estratégico, relacionamento com o mercado, visitação a clientes, de levar e buscar informações. Importantíssimo, certo? né? Então, sem dúvida, esse é o, digamos, o foco do nosso produto, onde a gente trabalha com empresários que enxerguem na contabilidade uma ferramenta de gestão, certo? E como é importante o empresário ter essa visão, porque a contabilidade hoje, ela é um pilar, sempre foi, mas ela nunca, talvez, não era vista com a importância que é vista hoje, porque eu, sinceramente, já trabalhei com processos judiciais, sou advogado, como todos sabem, né? Rômulo Vargas, até me decidi apresentar, porque o pessoal já me conhece, mas, enfim, a gente também viu muita a questão do guarda-livro, né? Aquele contador arcaico, né? Perfeito. Que não cabe mais no mercado de hoje, tu sabe, não cabe. E a repercussão financeira que ele pode trazer para uma empresa é estrondosa, né? A gente sabe que... Perfeito. Então, o contador, eu digo, ele tem que estar sempre com a lupa, né? Ele tem que estar sempre com a lupa, monitorando toda a questão ali, fluxo de caixa, tudo que a gente já sabe, enquadramento, até mesmo porque a legislação tributária ela é muito dinâmica, a gente sabe melhor do que eu. Também com o advento da pandemia, do estado de calamidade, essas normativas vão se alterando rapidamente. E o contábil precisa ter a sensibilidade de saber jogar bem com isso, de modo a trazer benefício financeiro para o seu cliente, né? Perfeito. Tu resumiu bem a nossa atividade. Segurança tributária. Perfeito. Certo? Perfeito. Análise financeira. Perfeito. E eu procuro bem distinguir, Rômulo, análise econômica diferente de financeira. Perfeito. Econômica é patrimônio. Boa, certo? Financeira é caixa. Certo? E hoje nós temos que pensar no caixa. Só que o caixa é consequência. É consequência. Tá? E a questão também que a gente procura desenvolver é que está muito linkada ao tema compliance, tá? Perfeito. A contabilidade, Romulo, a gente pensa que é uma ciência exata pela sua metodologia, 1 mais 1 é 2. Não. Pelo contrário. A contabilidade é uma ciência sociais e humanas, certo? Onde nós, profissionais, temos que entender a dor e a necessidade do usuário dela, do empresário. Certo? E aí nós formatarmos as informações em cima desse entendimento. Então, no início, antes, quando me faz uma proposta, eu quero assumir. Antes disso, de falar em valor, em falar metodologia, eu tenho que entender a tua cultura do empresário. Perfeito, com certeza. Fazer essa leitura, né? Até mesmo porque, Juliano, o empresário no Brasil, eu sempre bato nessa tecla, ele não recebe assim um preparo adequado para poder atuar em todos os setores, contábil, gestão de pessoas, processos internos, mas ele precisa ter pelo menos um pouco de conhecimento e precisa se estruturar com braços que o auxiliem nisso, entendeu? Eu acho que na parte contábil e eu na parte da implementação dos programas de compliance, nos treinamentos que a gente dá nas empresas, eu preciso que o empresário venha comigo para ele entender aquilo, para ele absorver aquilo, porque depois ele precisa vivenciar na nossa ausência também, e saber ter essa leitura, porque a gente não vai estar todo lado dando a mão para ele. Claro que a gente vai estar acompanhando e auxiliando, mas no dia a dia ele está ali com um monte de pepino na mão, né, para resolver, e as situações vão acontecendo. Então, hoje em dia, a gente está conseguindo implementar, Juliano, graças a Deus, uma cultura muito forte da importância dos treinamentos, das mentorias, né, nessa parte empresarial, nos pilares financeiro, contábil, gestão de pessoas, venda, marketing, tudo que a empresa precisa, né, para poder se desenvolver e crescer com saúde financeira. E o contábil passa, mas muito significativamente por isso, e eu enxergo assim a questão da assessoria contábil como um pilar determinante para o crescimento ou para a desgraça da empresa. Tu deve saber... Essa linha é muito íngreme. Muito. Rômulo, vou aproveitar isso que você está falando sobre 2 aspectos. Primeiro, cabe a nós, e as nossas profissões elas estão interligadas. Perfeito. A contabilidade, que é a minha atividade principal, junto com a sua jurídica, certo? Porque a gente tem que municiar o empresário de informações. Mas é bem,
a tomada de decisão é solitária. É solitária, certo? E eu que já tive a grata satisfação de já trabalharmos junto contigo, claro, certo? Que a gente tem uma linha de raciocínio muito parecida. Qual é? Tu tem que dar a noção do risco e benefício, certo? Antes do fato gerador, certo? Ou após, dependendo. E aí, definindo bem essa questão risco-benefício de acordo com a cultura dele, orientar ele a decidir. Só que às vezes a gente quer decidir por ele, certo? E não adianta, né? Não adianta, né? E eu vou um pouquinho mais fundo, Juliano. Tu deve ser defrontado com situações assim, porque muitas vezes a gente entra para dentro da estrutura da empresa e eu percebo que alguns empresários, às vezes, omitem algumas informações, né? Ou dizem que tá de um jeito, tu vai lá ver, não tá bem daquele jeito. Pessoal, o seu contador, o seu advogado, eles são seus amigos, você precisa falar a verdade para ele. Não adianta, eu vejo empresários, principalmente, eu tenho questões de freelancer que tem vínculo de emprego, terceirizado que tem vínculo de emprego, aquelas várias situações que acontecem dentro da empresa, e que às vezes o empresário, ele quer se cegar e ele está criando um passivo silencioso que vai oculto, que vai logo na frente aflorar. E vai aflorar de uma maneira bem significativa, entendeu? Então assim, pessoal, o contador, o advogado, o jurídico, eles precisam saber. É melhor tu abrir o jogo logo, né, e pensar numa solução do que ficar fazendo vista grossa, às vezes não segue um aconselhamento, mas tudo bem, a decisão é dele. Mas tem que estar ciente das consequências, né, dos seus atos, porque se você esconder agora, ali na frente vai aparecer, entendeu? Hoje em dia... E normalmente aparece, aí o remédio é bem maior. E a dor é maior. E o custo é bem mais alto também, né? A gente sabe bem disso. E para concluir o outro raciocínio, o que eu vejo com relação à postura contábil, do contador e também do advogado? Nós estamos, realmente concordo contigo, nós éramos vistos como mal necessário, certo? Isso por uma cultura do empresário e também, eu não tenho que dar mão palmatória também, por profissionais, meus colegas, da profissão contábil, certo? Que não conseguem vender isso de uma forma adequada. Perfeito. O que eu enxergo? Já começou a virar a roda, tá? Tanto que hoje, o contador e o advogado, eles já fazem parte do núcleo da gestão. Com certeza. Certo? Núcleo da gestão, né? Antes nós também enxergávamos só o advogado como contencioso, tá? Depois que deu o problema, chama para resolver. Não, eu gosto de atuar junto com a assessoria jurídica no planejamento, certo? Eles têm que caminhar lado a lado. Lado a lado, porque são indissociáveis, entendeu? Perfeito. E infelizmente o nosso ensino, pelo menos na parte do direito, na parte jurídica, tem que se reformular. Porque tu entra na faculdade de direito, tu aprende a fazer uma petição inicial para entrar com o processo. Tu aprende a fazer uma defesa, tu aprende a fazer um recurso, mas tu não aprende a ter uma atuação consultiva, não está na cultura do nosso ensino. Então tu ensina o cara a ser advogado para processar alguém ou para defender alguém que está sendo processado. Não é mais assim. Ninguém mais quer um processo na vida, já tenho certeza, nem se tu tem para receber, nem se tu tem para pagar. Então a gente precisa dar uma reformulada nessa cultura. A mesma coisa é a questão do contador. Tem que sentar com o teu setor contábil e discutir as questões, como tu mesmo falou, planejamento financeiro, aonde a empresa quer chegar, como é que nós vamos elevar o nível de faturamento, como é que nós vamos adequar a carga tributária, todas essas questões que tu sabe melhor do que eu. Então a gente precisa estar diariamente em contato com o contábil, com o jurídico, porque eles fazem parte do centro de ações, do núcleo de gestão, como tu muito bem referiu aqui, né, Juliano? Rômulo, agora tu tá indo para um lado que eu vou explorar um assunto para ver a tua opinião, certo? Você iniciou falando sobre turnover das empresas. Perfeito. Certo? Perfeito. Eu vejo isso, vou falar pela minha e vejo como eu tenho acesso às demais informações das empresas, como esse percentual está elevado. É verdade. Está elevado, certo? Nós temos métricas do setor de que para cada um, né, tem um nível aceitável. Porque o turnover é um custo invisível, que fica visível logo ali na frente, certo? Tu investe em recrutamento, tu investe em treinamento, paga um tempo de salário, tem que indenizar na rescisão, e não dá certo. A rescisão hoje não é fácil. Não é fácil. Certo? E aí tu tem que fazer todo o processo de novo. E a demanda continua. E essa conta não vem no teu boleto da DARF, não vem. Tu não põe no teu... Não tem, porque é invisível.
É Mas invisível. Existe. E é alto. Alto. É alto. Altíssimo. É alto. Certo. Tempo e dinheiro. As duas coisas. Tu tem que iniciar todo o processo novamente, já gastou com aqui e não deu certo. Mas você que está aí, fica esperto que no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais do turnover e como nós estamos aqui com experts em relação a essa questão, nós vamos dar aqui algumas recomendações para você evitar esse terrível mal que pode estar assolando a sua empresa, eu tenho certeza disso. Não é tão complicado assim, pessoal, basta ser bem pontual, né, ter um pouquinho mais de atenção nos seus processos de inserção, de implementação da cultura, o seu processo seletivo, que você pode acabar com o turnover. Acabou o tempo de que você que você tinha a ideia que não é bom perpetuar colaborador dentro da empresa. O tempo mínimo que o colaborador tem que ficar na empresa é 3, 5, 10, 15 anos, pelo menos. Mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Juliano? Fique aí que a gente já volta. Voltamos então, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, hoje com um convidado especial, né, o Juliano Vendrúsculo, um expert nas questões empresariais, de gestão de pessoas, professor, gestor e diretor de 3 empresas, inclusive do nosso grupo diário aqui, né, que é o grupo que cedia a iniciativa aqui e o nosso projeto do Compliance Cast. Um projeto que conta com o apoio, então, da La Máfia Barbearia, Nexen Medicina do Trabalho, Afinitar Cestas, BIF Contadores e Redmoy. Sempre registro aqui um agradecimento especial às pessoas que acreditaram nesse projeto. A gente sabe que quando a gente começa com uma coisa é muito difícil alguém acreditar, dar o aval, nos apoiar. Então vocês, pessoal, moram realmente no meu coração, todos aqui. Sabem que eu sou eternamente grato pelo apoio e podem ter certeza que na minha caminhada estarão sempre comigo. A gente vai estar sempre levando, até mesmo porque é fácil, porque são empresas consolidadas, empresas de renome, empresas que têm uma preocupação em entregar com excelência o seu produto ou o seu serviço à sociedade santamarense aqui e da região. Juliano, turnover, vamos lá. Tem empresário que não gosta do nome, né? Não quer falar do turnover. Ah, demite, vai, contrata experiência, não dá, né? Não é o ideal. Não dá, né? Não é ideal. Como é que tu vai colocar cultura empresarial na tua empresa, o teu modus operandi, para que tu possa se afastar um pouco, se o cara é atirado lá dentro, não sabe o que fazer, tu não fez uma averiguação do perfil dele, dos objetivos de vida, quem são as referências dele, e aí tu pega essa pessoa e coloca para dentro da tua empresa. E o estrago é grande, né, Juliano? O estrago é grande. Até porque você citou uma palavra, cultura empresarial. Como é que tu dissemina uma cultura? É com tempo e é com propósito bem definido, certo? Eu vivenciei isso na Impacto e continuo vivenciando no sentido de que com o crescimento da equipe, certo? Tu tem que ir amarrando os processos para que ela consiga ir para efetivamente quem faz a execução, que são pessoas, né? Eu digo, o CNPJ, que é uma empresa, é formado por vários CPFs. Com certeza. Certo? Então, nós temos que ter essa dimensão. Rômulo, como é que eu fiz isso para diminuir o meu turnover? Certo? 3 fatores básicos. 3 fatores básicos que fica, até como você falou, de dicas de como diminuir o turnover. Perfeito, perfeito. Tá? Primeiro, um processo de seleção bem definido. Começa na base. Na base. O que é um processo de seleção? Hoje eu uso lá 3 critérios. Primeiro, aspecto comportamental. Define a função antes. Eu quero alguém mais comunicativo, eu quero alguém mais introspectivo, eu quero alguém mais formal ou mais informal, casos que exigem uma liderança mais autocrítica, uma liderança mais bastidor, mais linha de frente. Gente mais impaciente ou paciente, questões comportamentais, porque o que a gente vê no dia a dia? Tu pega a pessoa e coloca aqui nessa função. Inverte isso, Rômulo. Define a função e aí vai atrás das pessoas
com melhor demanda. Perfeito. Então, a primeira questão comportamental, certo? Aquela velha ditada que a gente diz, né? Tu contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Exatamente. Então, começa a contratar pelo comportamento. Perfeito. Tá? Segundo, técnica. Claro, certo? claro. O técnico tem que, para ser um bom contador, sim. Tu tem noções de débito e crédito, pelo menos. Claro, né? E assim em todas as profissões. Sim. E a terceira, certo? Eu vejo bem a estrutura pessoal. Certo? Como é que é a família, de onde é que veio, origem, influência que tem do meio onde está vivenciando, certo? Espiritualidade. Trajetória profissional, coisa, tudo aquilo é válido, que vem nato com a pessoa, e que ela se desenvolve através do meio social que está inserido. Okay. Né? Excelente. Então, primeira questão, define o aspecto de recrutamento. Segundo, ela entrou. Certo? Segundo momento, define um processo de início da caminhada dela. Onboarding, treinamento. Isso aí. Treinamento, e aí, no aspecto técnico, porque mas também no aspecto... Da tua dinâmica. Da minha dinâmica. Isso aí. Do como é que é a minha metodologia de trabalho. Certo? Antes de chegar e já bota lá, bota trabalhar. Antes, calma. Define isso antes. Certo? Então, uma metodologia de a gente chama de assunção da empresa. Ótimo. Certo? Define isso. E a terceira questão, aí sim, permear os nossos valores. Certo? Eu digo assim para a minha equipe, erramos uma questão técnica, calculamos uma hora extra, certo? Vamos lá, corrigimos e falamos para o cliente corrigir. Erramos essa hora extra, a multa aqui, assumimos a multa. Certo? Esse erro técnico não é para acontecer, mas eu deixo a equipe mais solta assim para o que eu não aceito é desvio de valores da empresa. Isso jamais. Uma hora extra, o cliente nem vai ver, bota na outra folha e tu ajusta a outra folha. Isso eu não aceito. Não. Isso tem que ficar claro, tem que ficar claro. Certo? Porque daí a pessoa, quando entra, já sabe uma linha da atuação. Né? Atrelado a isso, há um plano de carreira. O terceiro item. Aí tu chegou no ponto. Plano de carreira. Aí tu chegou no ponto. Plano de carreira de expectativa de crescimento, de valorização profissional e salarial. Perfeito, certo? Então, parece coisa básica que nós estamos falando, né? E é básico. É básico. Mas nem sempre acontece, né? Tá cheio. Porque o que acontece, Rômulo, aí vamos para um conflito de gerações, certo? Que aí está muito ligado ao que nós estamos conversando hoje. Certo? Nós líderes, né, que, por exemplo, eu já passei de 50. Eu tenho plena convicção de que a minha forma de gerar pessoas e gerenciar as etapas da minha empresa nesses 23 anos, que até agora atingiu os objetivos que eu tinha pretendido, ela não... E vai ser... É forte isso, hein? Ela não permeia mais o crescimento dela. Eu tenho que me reciclar. Essa geração que vem mais nova, eles querem crescer rápido, certo? Eles não têm noção do débito e crédito, já querem ganhar como gerente. Eu não posso dar uma pressãozinha muito forte de prazo, porque aí a visão deles é qualidade de vida, não me pressiona, certo? Hoje, Romulo, é o maior desafio. Se tu me pergunta assim, qual é o maior desafio que nós temos como empresário? É gestão de pessoas, oportunizando para que a empresa cresça, para que esse pessoal cresça junto comigo. Certo? Aí tu volta, Juliano, na questão do ter um processo seletivo e de tu já ter. Eu sempre defendo aqui a questão do regulamento interno como uma poderosa ferramenta. Regulamento interno para a implementação da tua cultura. E nesse regulamento interno tu pode colocar o teu plano de carreira, que pode ser por resultado, por tempo de empresa, a maneira que for. Entendeu? Por cursos qualificados. Por tarefa. Completar a faculdade. Isso, entendeu? Tu pode colocar. E aí tu deixa muito claro, porque quando ele entrar, ele já vai saber, meu amigo, tu quer chegar aqui, onde teu colega já tá, tu vai ter que caminhar um percurso com mérito e com merecimento. Entendeu? Para nem iludir ele de que ele já vai achar, né? Isso aqui também, o que acontece, evita burburinho de favorecimento. Não, meu amigo, ele recebeu o prêmio porque ele bateu aqui a meta X, por exemplo, né, num sistema de cobrança de metas legítimo. Ele está numa situação, tem uma remuneração melhor, porque ele percorreu uma trajetória, ele incorporou a minha cultura, ele sabe como eu quero que ele haja na minha ausência, certo? Eu posso saber que eu posso estar prospectando o cliente, fazendo um planejamento estratégico, sabendo que ele está aqui me representando da maneira que eu quero.
que é a minha metodologia empresarial. Então, o regulamento interno é uma poderosa ferramenta para isso, Juliano. E agora, esse passo a passo que tu deu, assim, é simplesmente formidável e simples. Só que muitas vezes a empresa não toma esses cuidados. É difícil de implementar. É difícil de implementar. Por quê? Porque demanda tempo, demanda um certo investimento, energia. Né? E a gente sabe, às vezes o cara está tão envolvido no centro da operação que ele acaba simplesmente deixando de lado isso. E eu vou um pouquinho mais além. O Juliano deu para você, pessoal, um valioso passo a passo aqui, tá? De como você implementar um sistema eficaz e evitar o turnover. E esses dias eu vi uma entrevista do Roberto Justus e no final da entrevista ele disse que, claro, hoje em dia ele não consegue mais, mas ainda quando era possível, ele procurava participar um pouco do processo admissional e no demissional ele fazia uma entrevista. E ali ele recebia os melhores feedbacks sobre o que a empresa precisava também melhorar dentro dos seus processos internos. Porque muitas vezes o colaborador fica meio constrangido, mas quando ele está saindo, ele fica um pouquinho mais à vontade. De, cara, o que tu gostou e o que tu acha que a empresa pode melhorar? Ele vai te falar bastante coisa que muitas vezes tu não fica sabendo ou tu não consegue enxergar, porque tu tá nos outros níveis, né, Joana, como nós falamos aqui lá no início. Então eu achei assim um insightzinho formidável, muito boa. É uma entrevista de desligamento? E de desligamento. Isso evita, eu vou mais além. Muitas vezes tu ter um pouquinho de atenção pode te evitar até mesmo uma ação trabalhista. Muitas vezes o cara recebeu todos os direitos, mas tu fazia, sabe, agradecer pelos serviços prestados. Forma de desligar. Forma de não desligar, tem atrito, né? Entendeu? Olha, portas abertas, precisar de repente uma referência se não houve nenhuma animosidade, nada, né, que desabone, por óbvio, né? Estamos sempre aqui à disposição, tarará. Sabe, aquele carinho, até como forma de agradecimento, né, Jana? Que muitas vezes o colaborador não pode ter dado todo o resultado que tu esperou, mas alguma coisa ele trouxe, ajudou, sem dúvida, né? E sem eles a gente não vai crescer, não adianta, entendeu? Não adianta. Eles são as pernas da empresa. Eu sempre digo, a empresa tem o cérebro, o coração, o pulmão e as pernas. Nível estratégico, tático, profissional. É isso aí. Então passa muito por isso aí. Juliano, a questão da docência, vamos lá, como é que surgiu? Eu tenho... Sou suspeito de falar, até agora fui chamado para ser professor da MBA Compliance Trabalhista. Ah, que legal! Da CESUSC, né? Lá em Santa Catarina. Matrículas abertas, pessoal, no site da CESUSC. Começa com C e S no meio, tá? CESUSC, de Florianópolis, Santa Catarina. Em qual é a disciplina? Eu vou falar sobre as proteções e estabilidade dos contratos de trabalho, gestante, acidente de trabalho, tá? Como o empresário pode lidar e monitorar essas questões, todas as questões estabilitárias do contrato de trabalho vai ser a disciplina que eu vou ministrar. Queria mandar um forte abraço aqui para o Guilherme, para a professora Alexandra Candemil, tá, que nos fez esse convite. Que referência, hein? Com certeza. Então, é um trabalho que nós vamos iniciar. E eu sei que o amigo também é muito ligado à docência. Eu sou um apaixonado, né, por ensinar, Juliano, por transformar. E eu sinto também esse DNA no amigo é muito gratificante. E como tu bem referiu aqui no bastidor, a gente mais aprende do que ensina, né? Que é o que acontece aqui comigo também, né? Hoje, por exemplo, eu tô tendo um aprendizado, eu que trabalho com treinamento pessoal, com gestão de pessoas, tô tendo um aprendizado aqui inestimável, né? Que eu poderia até já pagar a consulta aqui pro Juliano, já tava valendo, né? Rômulo, assim, ela surgiu na FGV, certo? Quando eu estava fazendo o curso de graduação, de pós-graduação, né, onde eu fui convidado para dar uma disciplina de contabilidade gerencial, porque na época eles queriam professores com experiências de mercado, certo? Aí é que eu digo. Que trouxessem a teoria então, para mim, isso foi gratificante, por quê? Porque tu acaba deixando alguns conceitos que ficam adormecidos no dia a dia, certo? E hoje, tu ser professor, Romulo, tu tem que estar preparado. Com certeza. A turma é cada vez mais exigente, eles estão com a internet na hora, eles desafiam aquilo que tu está falando na hora, eles já estão lá pesquisando isso e aquilo. Então, isso nos força a estar atualizado, certo? E também aquele convívio, né? A sala de professores da FADISMA, certo? É excelente aquela convivência, aquela troca de ideias, com certeza, né? A interação com os alunos. Eles nos trazem muita coisa. Muita coisa. A forma de lidar com esse público mais novo, certo? Me ajuda na educação do filho, me ajuda na gestão das empresas do meu escritório e também de quem está junto conosco, né? Tu chegou
Pode concluir, por gentileza. Então, desculpa, essa experiência da docência é muito útil nessa área. E outra, certo? Só concluir, vamos já. Claro. Eu estava, nesse momento, mas eu estou trocando uma ideia com consultor nosso, o diretor da Ubra, lá que assumiu agora o Rony Gago, grande Rony. Né? Sucesso aí, Rony. Vamos lá na caminhada, né? De que as faculdades não estão mais formando a mão de obra de que nós precisamos. Estou falando isso a nível de contabilidade, certo? O mercado hoje que está vindo, certo? Não está condizente com isso. O que nós temos que fazer, certo? Talvez uma reformulação da grade curricular, talvez alguma disciplina mais empreendedora, certo? Precisamos reformular. Talvez algo... Porque aí eu estava discutindo, vem da base. Rômulo, eu estou aula no 4º semestre, certo? Em alguns casos, eu tenho que ensinar a regra de 3. No 4º semestre. Base, né? A base está fraca. A base está fraca. Certo? E isso vai para o mercado. Vai. E nós sofremos com isso. Repercute lá no ensino superior. Isso aí. E repercute no ensino superior. Então, uma dica para os estudantes agora, certo? Eu, quando fazia a faculdade de contábeis, me formei em 90, certo? Tinha uma disciplina chamada Psicologia Aplicada ao Trabalho. E lá eu dizia, que eu quero com essa disciplina? Eu quero contabilidade, eu quero débito, eu quero crédito, eu quero realização. Rômulo, hoje, 70% do meu tempo... Passa por isso. É psicologia, é lidar com pessoas, certo? Então nós temos que entender que também essas grades, elas têm uma razão de ser. Elas precisam ser formadas, mas elas têm uma essência básica. Lógico, com certeza. Certo? Né? Então, cada disciplina lá de economia, de matemática financeira, é direto no nosso dia a dia. Então, o que eu vejo? A preocupação nossa, gargalo, certo? De preparação de pessoas para enfrentar esse novo desafio do mercado de trabalho. Perfeito. Certo? Então... A informação vem muito rápido e muito fácil. Então, acontece que o jovem hoje, ele como é que eu vou dizer? Como tudo vem muito pronto, ele não consegue desenvolver um método, um fazer do início ao fim, um raciocínio lógico para chegar numa determinada conclusão, um determinado objetivo, porque tudo vem muito pronto. Muito pronto. Tudo vem muito pronto. E tudo muito rápido, né? O professor dele é o Google. É o Google, né? Então, acaba que repercute bem, como tu disse lá. E o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa precisa tomar uma decisão e essa decisão não está na inteligência artificial e não está no Google, ela não sabe como proceder. Não sabe para onde ir, não sabe como agir diante daquela situação, e aí o problema acontece, né? Mas, Juliano, tu falou um outro detalhe aqui muito importante, que eu sempre referi, que você, o professor universitário, o professor da pós-graduação, ele não pode se afastar do mercado de trabalho e da vida prática, tá? Que é uma situação muito comum, até não estou aqui para julgar ninguém, pessoal, longe disso. Cada um tem as suas metas de vida, né? As suas vocações, né, Juliano? E é pessoal. Ponto. Tá tudo Isso certo. é uma opinião minha, né? Minha. Eu acho que o professor, ele precisa estar sempre estritamente ligado com o mercado de trabalho. Conectado, tá? Conectado, porque é naquela vivência dali que ele vai entregar um conteúdo mais aplicável. É naquela vivência dentro da faculdade que ele vai utilizar também na sua vida profissional. São coisas que não podem se dissociar. É um caminho das mãos, né? Exatamente, entendeu? Então eu sempre procuro valorizar e é uma preocupação que eu tenho, né, da gente poder ensinar, mas também não se desligar das questões, né, que são emergentes aí no mercado de trabalho. Tu sabe melhor do que eu, e a gente sabe que as leis tributárias, jurídicas, tudo que envolve a sociedade, a empresa, as pessoas, são muito dinâmicas, e como se não bastasse, né, no Brasil, essa avalanche de leis que vem a todo momento, a gente eventualmente tem uma situação de calamidade pública, como aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, e que a gente precisa estar atento e saber como auxiliar os nossos clientes, né, em relação a essas situações. Tivemos a pandemia também, que já passou, mas que trouxe grandes ensinamentos, né, Juliano? Grandes ensinamentos, né? E a gente vai cada vez ficando com a casca mais grossa, digamos assim, né? E vai carregando essa bagagem para dentro da sala de aula, né, Juliano, para os nossos clientes. Então é muito importante a gente estar sempre ligado uma coisa na outra, né?
Juliano, Guapo, vamos lá, vamos falar um pouquinho da Guapo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da Guapo. A Guapo... Sucessão e governança. Sucessão e governança. Ela tem 10 anos, certo? Eu tenho um sócio, o Dr. Márcio Weiler, certo? Que é um advogado especializado no agronegócio, especializado nisso, né? E ela nasceu quando nós fizemos todo o planejamento, que era... A Impacto nasceu da Car House, certo? Aquele também é um mestre que eu tenho, o senhor Paulo Teixeira, que era fundador, que para mim um mestre muito importante. E que nós fizemos todo um planejamento sucessório, de gestão e patrimonial e, infelizmente, nós vimos isso dar certo na prática pelo passamento dele, né, há 10 anos atrás. Aí, quando nós vimos isso, eu digo, olha, esse planejamento está pronto, certo? Eu tenho foco tributário e administrativo. Perfeito. Aí precisamos de um apoio importante, a ligação com o aspecto jurídico, certo? De ver essa questão de direito de família, aí tu entende bem. Claro. De direito de família e direito de sucessão. Sucessório. Certo? Então a gente foi para ver essas questões. É uma empresa que faz holding. Não, holding é uma ferramenta. Uma das ferramentas. É uma das ferramentas, certo? Então lá, quando a gente falar sobre sucessão, nós temos que ter ideia assim, que tem a família, que é uma relação de afeto. A família trabalha e tem um patrimônio, que é uma relação fria de dinheiro, e tem uma relação de gestão. Quem faz o quê? Quem cuida de quem? Quem cuida do financeiro? Quem vai cuidar do pai e da mãe na frente? Como é importante, né, Juliano? Tá interligado, né? Porque depois que... Eu sei que eu trabalho com processo de inventário que dura 10, 15, 20 anos, né? Então, a Guapo nasceu disso. É especializada em proteger patrimônio e preparar as gerações futuras para que não sejam herdeiros, sejam sucessores capacitados para aumentar o patrimônio dos pais. Perfeito, excelente. Pessoal, isso que o Juliano está trazendo aqui é muito importante e está muito em voga agora, né? Bem como ele falou, a holding é uma das ferramentas que está sendo muito utilizada porque, infelizmente, a família, a gente sabe que todos nós vamos partir um dia, não tem o que fazer, né? Isso é uma coisa que não há como mudar. Então, a gente precisa estar preparado para isso também. Certo. Ele já está pensando, ninguém está pensando, vai acontecer. Então, sempre, tudo que a gente consegue planejar com antecedência, né, e de uma forma organizada e bem estruturada, torna o processo menos traumático também. Menos traumático. Para quem vai e para quem fica. Menos desgastante, às vezes pode evitar uma briga dentro da família, por uma picuinha, né? A gente sabe que às vezes nem todos os familiares se dão tão bem, é natural, são relações humanas, entendeu? E isso aí evita bastante coisa. Como eu falei antes, eu mesmo tenho processo de inventário que estão há 15 anos e estão longe do fim. 10 anos, 7 anos, né? Aí tu imagina tu parar toda a tua vida, né? Muitas vezes propriedade rural, tem terra, arrendamento, gado, empresa, enfim, tudo. E tudo isso ficar engessado ou perecendo, às vezes, né? Porque você não se estruturou, não planejou, não contratou com antecedência, né? Então, é mais um dos trabalhos que o Juliano traz para nós. E, infelizmente, o nosso tempo aqui é curtíssimo, né? A gente Que pena, tá tão agradável. Tem convidados que eu sempre digo, eu teria que gravar 2 episódios. Mas ele vai voltar, pessoal. Ele vai voltar. Eu tenho certeza que hoje eu já trouxe bastante coisa aqui pra gente, mas tem muito mais coisa. O Juliano é um profundo conhecedor. Eu que agradeço. E qual é o diferencial dele? Não é porque ele tá aqui, eu sempre costumo comentar. Porque ele traz todo esse conhecimento com a parte humana, tá? Pelo ser humano que ele é. E não é porque tu tá aqui, Jana, realmente é de coração mesmo. A gente nota sempre a atenção dele com as pessoas, né? O carisma que ele passa e isso, com um bom conhecimento técnico que ele tem, tenho certeza que ele pode trazer inúmeras soluções para todos nós, vocês que são empresários aí. Juliano, como a gente sempre termina aqui, dentro dessa tua vasta experiência, dessa trajetória brilhante, que ainda tem um futuro aí, sei lá, extraordinário pela frente. Em 1 minuto, então, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Para o sucesso empresarial, eu digo assim, um equilíbrio entre energia, metas e foco, certo? Defina suas metas e assim que tu atingiu elas, faça umas novas. Não perca o brilho no olhar. Não perca a razão de ser do teu propósito de vida e dos dons que tu teve para colocar isso aqui em prática em prol de se ajudar, de ajudar outras pessoas e principalmente, certo? Estar de bem com a sua consciência. Eu durmo bem, Rômulo. E esse, para mim, é o termômetro que eu pergunto para os meus empresários. Estão dormindo bem?
Ou seja, a gente pode tentar ter outros subsídios, mas a nossa consciência tu não engana. Então, para o sucesso empresarial, essa palavra, equilíbrio entre enxergar uma oportunidade, planejar e botar a mão na massa, ação, certo? Entender que nós estamos aqui para solucionar problemas. Cliente não é um problema, cliente é solução. Tá aí, pessoal, hein? Nada mal, hein, para esse nosso insightzinho de hoje. Nós vamos, então, aqui agradecer mais uma vez o Juliano. Obrigado de coração. Eu que agradeço Juliano. A oportunidade. Tá, vai ter que voltar, né? Tu já sabe, muito em breve a gente vai... Na nossa casa, na nossa casa. Claro, exatamente. Porque ele está em casa, né? Na nossa, né? Então, a gente já conseguiu trazer aqui um seleto time de convidados, pessoal. E Rômulo, só mais 30 segundos. Vamos lá. Sabe que hoje eu saio também muito faceiro? Sabe por quê? Por quê? Porque quando há 8 anos nós resolvemos apostar no diário, certo? É exatamente para levar esse tipo de informação para o nosso público, certo? Então, programas como esse, capitaneados por ti, onde a gente consegue falar para empresários, para estudantes, para pessoas que querem crescer no mercado, eu fico com a sensação de que aquele propósito, há 8 anos atrás, está sendo cumprido. Claro, com Isso certeza. é realizado. Com certeza. Essa é a nossa preocupação, pessoal, trazer pessoas qualificadas, conteúdo de valor para você, que muitas vezes quer começar um negócio, que está meio balançando na gestão da sua empresa, trazendo sempre aconselhamentos, insights, assim, que tenho certeza que se enquadram no seu dia a dia. Você que nos acompanhou hoje, que vem acompanhando os episódios anteriores, tenho certeza que você se enxerga nas inúmeras situações que a gente traz aqui, e a gente quer entregar isso para você, pessoal, quer entregar um conteúdo de valor que realmente possa transformar a sua vida empresarial. Afinal de contas, Juliano, a empresa é a melhor forma da gente realizar os nossos sonhos. Perfeito. Mas ela precisa crescer com sintonia, com segurança contábil, segurança jurídica, e é isso que a gente vem sempre procurando trazer aqui, principalmente na parte de gestão de pessoas, tá? Obrigado, Juliano, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos e até a próxima. Um forte abraço.